vou ler o verso primeiro, a igreja me ajude a ler esses 22 versículos. Exultai o justo no Senhor, aos retos se cabe louvá-lo. Entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus com sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta e montão as águas do mar, em reservatórios encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, e ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação do Deus é Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Ele que forma o coração de todos eles, contempla todas as suas obras. Não há rei que salve como ele dos seus exércitos, nem possua muita força que se livra valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para livrar-lhe a alma da morte e no tempo da fome conserva-lhe a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Todos. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como desde que esperamos. Amém, queridos. Fale ao nosso coração, Senhor, mais uma vez, através da explanação desse texto. Queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, nossa mente, nosso coração, nossa percepção, para que possamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, extrair algum ensinamento válido, em nome do Senhor. Amém. Amados, qual seria a maior nação do mundo? Se você pensou na Índia, você acertou. A Índia é o país mais populoso do mundo, com uma população estimada aproximadamente de 1,450 milhões de habitantes. Em relação à China, o país abriga uma diversidade de tradições religiosas, incluindo budismo, taiwanismo, confucionismo, islamismo e pouquinho do cristianismo. Católicos e protestantes são mínimos possíveis lá na China. E falando da maior nação, a Índia, você então tem uma diversidade de religiões inumeráveis. Cada qual tem o seu Deus, cada qual tem a sua casta, o seu clã, e ali não existe realmente uma religião em destaque. Apesar dessa diversidade, a China é um estado ateu desde 1949 e o governo supervisiona as atividades religiosas por meio de organizações estatais, o segundo maior país do mundo. Os estudos indicam que apenas 10% dos adultos chineses se identificam formalmente com uma religião. A maior nação da Índia, você não tem nem como mensurar isso, porque o secretismo é tão grande que cada família tem sua religião. O que isso importa para nós? O que o Salmo 33 nos fala a respeito dessa questão das nações? Os reformados, quando expuseram esse texto, capítulo 33, como Calvino e outros, eles repetem uma declaração agostiniana. Agostinho agora que está de novo em voga, em moda, porque o Papa atual, ele é do segmento de Agostinho. Então é hora da gente conhecer um pouco mais do Santo Agostinho.
seus pensamentos, suas ideologias, e o quanto isso vai influenciar a partir de agora o comportamento até mesmo dos protestantes, porque vem muitas novidades aí pela frente. Mas Agostinho, ele coloca que, assim como alguns reformadores, colocam que esse salmo compõe de eleitos e não eleitos. Dependendo da graça e da providência de Deus para existir, eles conseguiam ver neste salmo uma diferença dos eleitos e dos réprobos. E por esse motivo, os reformadores e comentaristas a respeito do salmo ordenam que louvemos ao Senhor, nosso Criador, que nós, como eleitos, devemos louvar ao Senhor. Todos os seres humanos devem orar: faça-se a tua vontade. Esse é um exercício mesmo mental que nós devemos sempre colocar: se Deus quiser, querendo Deus, se for da sua vontade, faremos aquilo ou não faremos aquilo outro. Estaremos ali ou não estaremos? Nesse simples direito de louvar, existe aqui dois reformadores que puderam surpreender os leitores contemporâneos com a questão de uso dos instrumentos no louvor e na Trindade. O salmo abre para louvar ao Senhor com instrumentos de cordas, para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, e, como podemos perceber, o salmo deveria ser então cantado, entoado nas igrejas, nas capelas, como símbolo de adoração ao Senhor também. Mas nessa manhã, queridos, eu quero meditar no tema: ao Senhor toda a terra. Ao Senhor toda a terra. E quando nós observamos nos primeiros versículos de 1 a 9, nós trazemos o porquê que tema ao Senhor toda a terra, porque a palavra do Senhor é reta. Aqui nós temos uma percepção das nações, dos povos, de forma coletiva. Verso de 1 a 5: exultai o justo ao Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai com cânticos no saltério de 10 cordas, entoai o novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Tema ao Senhor toda a terra, porque a palavra do Senhor é reta. Cante uma nova canção ao Senhor. Israel adorava a Deus com uma voz e os instrumentos. Essas palavras se referem aos costumes da igreja naquela época. Segundo a ordem estabelecida por Davi, o canto no tabernáculo era acompanhado por muitos tipos diferentes de instrumentos musicais. As pessoas novas e canções deveriam ecoar no átrio da casa do Senhor. Somente uma pessoa nova é capaz de cantar uma canção, porque às vezes o que já acostumou com a simetria, com a liturgia da igreja, não consegue abrir o seu coração e adorá-lo na beleza da sua santidade. Porém, essa pessoa nova é cheia de graça, e alguém espiritual, interior o seu interior diante de Deus se renova em gratidão. Mas a pergunta é: por que nós não adoramos ao Senhor? Por que nós não cantamos um hino novo ao Senhor? Por que nós já acordamos murmurando, maldizendo, praguejando? Há um ditado em português que diz: quem canta seus males. E eu digo o seguinte: quem canta um hino novo ao Senhor, louva ao Senhor, adora ao Senhor. Bom seria que você começasse a ter o hábito de você compor as suas melodias. Bom seria que você pudesse cantar os textos bíblicos. Ah, mas quem é que canta esse cântico? Que conjunto canta esse cântico? Conjunto chamado seu nome. Você cria os louvores. Você pode adorar ao Senhor. Você pode trazer a sua memória e entoar cânticos ao Senhor. Todos nós somos livres para compor os nossos cânticos ao Senhor, de lamentos, de gratidão, de louvor, de adoração. Celebre ao Senhor. Bem, de manhã você começa a cantar ao Senhor. Você começa a louvar ao Senhor.
um cântico novo. A nova é a graça, a nova significa graça, a velha é o pecado, e desse modo o diabo é chamado de antiga serpente e Cristo de coisa nova que criou a terra. É chamado assim, irmãos, para que você possa lembrar do texto de Apocalipse, capítulo 21, onde você entende que tudo se fará novo dia, novos céus, nova terra. Então, o convite é exultar ao justo, celebrar ao Senhor com harpa, louvar com cânticos no saltério de 10 cordas. Pegue o seu inário, pegue os hinos que nós estamos aprendendo nos salmos e deixa uma adoração subir ao trono da graça, porque a justiça dos crentes e dos juízos dos incrédulos estão diante do Senhor. Olha, faça isso sem distinção. Aqui existem duas palavras, justiça e juízo. A justiça se refere às pessoas boas, significando o cumprimento fiel de todas as promessas feitas a eles. E o julgamento se refere, então, aos ímpios, implicando o castigo que cairão sobre eles, e ainda assim não acredito que isso deverá ser esquecido nessa passagem. Porque até o contexto de versículo 5, veja, ele ama a justiça, ele ama o direito, e a terra está cheia da bondade do Senhor. É incrível, meus irmãos, que nós já acostumamos com notícias ruins, notícias sensacionalistas, notícias que falam de sangue, de morte, mas a gente não vê tantas notícias boas. Como assim o sol nasceu no solo brasileiro? Um dia começou para que nós possamos viver a glória de Deus. Se você está aqui, você está para ver a bondade de Deus. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para tudo sempre. Então a bondade de Deus te segue. A misericórdia do Senhor se faz contínuo. O verso 6, meus irmãos queridos, os céus, por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pela palavra e o Espírito do Senhor. Todos os antigos explicaram esse verso como referindo-se a 3 pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Com base nessa passagem, provaram que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são ao mesmo tempo estabelecidos e estabeleceram os céus e a terra. Eles criaram céus e a terra. Algumas personagens como Basílio, Agostinho, Epifânio e outros explicaram essa passagem da seguinte maneira: essa concepção está de acordo com os testemunhos do Novo Testamento, pois Cristo disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Em 1 Coríntios capítulo 12, lemos a declaração de Paulo: um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas. Não há de ter dúvidas que Davi considerou aqui a narração de Moisés em Gênesis 1. Disse Deus: haja luz, e houve luz, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. É interessante, meus amados irmãos, que os céus foram criados pelo sopro da boca de Deus. Haja. Se você está aqui nessa manhã, é porque Deus permitiu que você visse, que você nascesse, que você celebrasse essa bondade, essa misericórdia que é vinda de Deus. Amados, em segundo lugar, tema toda a terra, dos versos 7 aos versos 12, porque o Senhor frustra os desígnios das nações. Então, dentro desse bloco agora, do verso 7 até o verso de número 12, nós vamos ver aqui, e citamos com jargão, um versículo memorizado, e eu sei que você sabe de cor, fale de cor o verso 33, 12, feliz é a nação e o povo que ele escolheu para a sua herança. Esse é um dos versículos mais citados. E você já cansou de ouvir isso de boca de políticos.
E políticos que querem utilizar o sobrenome evangélico. Político que diz ser crente. Mas o que Deus está afirmando aqui é que a felicidade de uma nação se encontra nele. Que a felicidade de uma nação não está no seu sistema político, não está na sua economia, não está na sua educação. Que o sucesso de uma nação não é ser democrática nem uma monarquia, mas é ser teocrática. E de boa, o Senhor está falando que feliz somos nós, a igreja dele, o povo dele. Porque fora não existe uma nação onde submeta ao senhorio do Senhor. Do verso 7 ao verso 12, o Senhor cria e sustenta o mundo e seus habitantes. O poder de Deus declarado na fundação, na construção dos céus e no domínio do mar, pelo qual Ele desejou que toda alma pudesse incendiar-se e que permite observar cuidadosamente os milagres dos restantes das coisas que Ele realizou com uma só palavra. E uma só palavra, Ele disse: haja luz e houve luz, haja água e houveram águas, haja terra e houve terra. Basta uma palavra do Senhor, basta uma palavra do Senhor, e tudo vai existir, ou tudo vai deixar de existir. E é isso que eu quero que você já coloque na sua cabeça, preparando até para algo mais, porque nós estamos estudando em 2 Pedro que esse mundo vai acabar, que esse mundo vai deixar de existir. Basta uma palavra do Senhor para a sua vida e tudo mudará. Basta uma palavra. Senhor, para onde vou se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Senhor, saiu virtude de mim. E aquela humilde senhora que sofria 12 anos com uma hemorragia constante, tocou as orlas do vestido de Jesus, e Jesus disse: de mim saiu virtude. Quem foi essa pessoa? Basta um toque, basta uma palavra, basta um gesto do Senhor. As nações serão reduzidas a nada, porque Ele criou todas as coisas. Contemple o conselho revelado de Deus. Veja que dentro desse bloco de versículos, do 7 a 12, nos faz contemplar, nos faz, verso 11, olhar para o conselho do Senhor que dura para sempre. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Ontem nós falávamos sobre isso no estudo. E Gustavo falava sobre algo muito importante. Olha, observe Jó, veja o lamento de Jó, veja a dor de Jó. Olhe e observe o comportamento de Jó. E nós precisamos, irmãos, olhar e observar os conselhos do Senhor. Os conselhos do Senhor são revelados. Não é através de um profeta que vai revelar, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que vai ler e vai falar: olha, eis que te digo. Não, a Bíblia já disse tudo. Eis que está na Bíblia, eis que está na palavra do Senhor, eis que os conselhos que nós necessitamos estão inseridos aqui. Basta você ler. Você não precisa de um homem, de uma mulher, não seja um ser mortal. Tudo já foi revelado. Aprendemos a olhar para os conselhos de Deus, o espelho que é a sua palavra, a revelação especial. Quando soubemos que Ele não prometeu nada que não estivesse disposto a cumprir, imediatamente tragamos à mente a firmeza do qual o profeta fala aqui. Como muitas nações inteiras tentam algumas vezes impedir o curso com diversos obstáculos, lembremos, irmãos, também da declaração anterior, a saber que quando as pessoas imaginam muitos recursos, é nas mãos de Deus que está o poder e até mesmo o prazer de arruiná-los. Não é no sistema, mas é em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Confia no Senhor, porque o Senhor frustra os desígnios das nações. É quando tudo vai muito bem na sua vida, você tem um salário, você tem saúde, e o seu mundo cai, a sua casa cai. E agora, Senhor, eu não tenho mais meu emprego, não tenho mais a minha saúde. E agora, Senhor, o que está acontecendo com a minha cabeça, com o meu coração, com
meu sistema nervoso, meu temperamento. Olhai para Jó, entendei o que o Senhor está fazendo, entendei que o Senhor frustra os desígnios, o Senhor mexe com a nossa estabilidade, o Senhor nos reduz ao pó, para que venhamos aprender quem Ele é. Quem é o Senhor? O mistério da predestinação pertence a Deus. Davi afirma: feliz é a nação que Deus se revela como mestre, como salvador, como bem maior. Feliz é a nação que Ele honra com a sua herança, com seus bens tão estimados. Felizes somos nós, fazemos parte do seu reino, somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva. Esse versículo não é para nação nenhuma, esse versículo é para você, que faz parte do reino de Deus, é para a igreja, para os eleitos. Daqui a pouco você vai ouvir evangélicos falando isso em campanha política, você vai falar: felizes são os servos do Senhor, feliz é a nação santa, é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe, meus irmãos queridos, quando a gente olha para isso, a gente fica pensando nos filhos de Israel. Não só aqueles que nasceram lá no estado de Israel, mas para aqueles que a qualquer época, lugar, em qualquer país do mundo, em qualquer nação criada por Deus, venham conhecê-lo. Seja qual for o tamanho da sua fé, da graça que Deus justificou, ele faz parte do reino de Deus, ele faz parte do povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nessa nossa responsabilidade, nós devemos nos preocupar com uma única coisa. Observe o verso 1. Versículo 1, ele vai nortear todo esse texto. Uma coisa só você precisa ter na sua cabeça: exultai aos justos, ao Senhor, aos retos, fica bem, louvá-lo. Você pode grifar: exulte no seu coração, celebre na sua vida, fica bem louvá-lo. Fica bem louvar o Senhor agora. Deus, eu te louvo com todo o meu ser, com todo o meu espírito, eu te adoro, Senhor. Fica bem, é um convite do Senhor, porque em segundo lugar o Senhor frustra os desígnios das nações. E em terceiro lugar, e último, meus irmãos, do verso 13 ao verso 22, o Senhor olha dos céus, vê todos os cílios dos homens. Eu queria me deter um pouquinho mais nesse terceiro tópico. Tema o Senhor, porque o Senhor vê todos os filhos dos homens. Se é uma coisa que é do atributo comunicado de Deus, é a onipresença, onipotência, onisciência. São três atributos ligados. Quando você diz que Deus tem todo o poder, você sabe que Ele tem todo o poder. Basta um toque, basta uma palavra. Quando você diz que Deus está em toda parte, onipresença, é porque Ele vê todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe agora o que está passando no seu coração, na sua mente, no seu coração. O Senhor sabe, porque Ele é onisciente. E Ele é onipresente. Então Ele vê todas as coisas. E Ele tem todo o poder. O primeiro conflito da humanidade, foi quando os nossos pais, Adão e Eva, representativos, desobedeceram. E você viu o que eles fizeram? Eles quiseram esconder-se de Deus. Eles quiseram. E diz Gênesis que Deus, na virada do dia, sempre vinha conversar com o nosso pai Adão, e eles estavam escondidos. E Deus disse: eu estou vendo vocês, o que fizeste. E toda a história, a partir de Adão, você conhece, você sabe, que Deus disse: olha, eu vi o que vocês fizeram. Vocês me desobedeceram. Vocês fizeram uma roupa de mato, de folhas. O que é isso? Que
vocês. Passasse um pouquinho da cena, uns anos depois. O grande conflito agora não é dos nossos pais, mas é o grande conflito entre os irmãos sanguíneos, Caim e Abel. E Deus mais uma vez disse: eu estou vendo o sangue do teu irmão, grita por mim. Eu vi o que você fez, Caim. Eu estou vendo. E a gente vai andando um pouquinho, a gente vai caminhando pelo contexto de Gênesis. Você vê o grande dilema dos nossos pais, problema dos nossos pais, grande problema dos filhos, relacionamento dos filhos. Passa mais um pouquinho, grande problema que a mãe causou no relacionamento entre Jacó. Grande problema. Jacó e Esaú. Eu estou vendo que você perdeu o direito de progenitura, que você usurpou o lugar do seu irmão, que a sua mãe contribuiu para isso. Eu estou vendo. E você pode caminhar pela Bíblia, você pode chegar lá em Moisés, lá no Êxodo, e você vai ver: eu estou vendo, Moisés, que você foi um assassino, que você matou um egípcio. Eu estou vendo. Você pode andar por toda a Bíblia e você vai ver que Deus vai dizer: eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo, Senhor. Eu estou vendo sua história. Eu estou vendo sua atitude. Jó, foi o estudo de ontem. Deus ali disse para Satanás: viste na terra meu servo íntegro, justo e temente a Deus, chamado Jó. Eu estou vendo. Eu estou vendo. O Senhor vê todos os filhos dos homens. Todos. É o que diz o texto aqui, de 3 a 22. Qual a importância disso? Qual a importância para você, para a igreja, para nós nesse domingo todo especial? Deus vê tudo. O motivo pelo qual existem tantos males na vida humana não deve ser analisado curiosamente na providência de Deus? Tanta depressão, tanta angústia, tanta crise de ansiedade, tanto descontrole. Eu estou vendo. Tanto medo, tanta dor, tanta lágrima, tanta disfunção entre o ser e não ser. Eu estou vendo. Eu consigo ver o que será de você amanhã. Você não vê, mas eu vejo. Eu consigo saber como estará daqui a 10 anos. Como você estará daqui a um mês. Eu estou vendo. Irmãos, Deus governa, Deus sustenta, Deus domina poderosamente todas as coisas. Eu estou vendo. Até mesmo os esforços dos ímpios segundo a vontade de Satanás. Porque se os justos vivem pela vontade de Deus, os ímpios vivem pela vontade de Satanás, porque prosperam os ímpios. Porque Satanás faz prosperar na corrupção, na mentira, no engano, no dolo. E muitas vezes eu tenho inveja dos ímpios. E até mesmo tenho uma vontade de ser ímpio. Porque os ímpios prosperam. Eu estou vendo. O que Deus está vendo de você nessa manhã? O pecado original não é a substância do ser humano. Quando eu me deparei com essa afirmação, eu fiquei pensando, irmãos, porque nós temos o costume de justificar porque é o pecado original. Eu estou assim por causa do pecado original. Eu vivo assim por causa do pecado original. Eu coloco culpa no estado original em que eu faço parte, mas a sua substância não é mais do pecado original.
Eis que fiz tudo novo. Eis que provoquei um novo nascimento. Eis que o sangue de Jesus Cristo me justifica do pecado original. Então não é mais a substância nossa, a substância original. Eu não posso dizer tudo é pecado original, tudo é por causa da minha, porque fica muito fácil. Aonde está a minha nova natureza? Aonde está a santidade? Aonde está a palavra? Aonde está o renovo? Aonde está a vivificação? Aonde? Esse testemunho do Espírito Santo contesta o delírio maquineísta. Eles imaginavam que o coração, a alma do ser humano é resultado do pecado original, concluindo que Deus é o autor do pecado. Deus molda todos os corações por um, mas a ideia dele ser o criador do pecado não pode ser aceita de maneira alguma. Deus não criou o mal, Deus não criou o pecado. Por isso todo maquineísta aponta para o pecado original, onde a substância do ser humano, o que deve ser condenado junto ao seu autor e seus defensores, para de botar desculpa, porque Deus está vendo. Deus está vendo. A nossa esperança está em quem, então? No Senhor. Veja o que diz o verso 21 e 22. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como em ti esperamos. Ao ditar essa regra de oração pela boca do profeta, o Espírito Santo nos ensina que a porta da graça está aberta para que haja salvação. A salvação não é buscada nem esperada em nenhum outro, senão no Senhor. Essa passagem nos dá outro doce consolo. Se a nossa esperança não for enfraquecida no meio do caminho, não temos motivo para ter medo de que Deus deixe de ser misericordioso para conosco, sem interrupção alguma, até o fim. Quantas e quantas vezes, irmãos, nossa esperança, ela é minimizada, enfraquecida, esquecemos do nosso Deus. Portanto, tema todos, porque em terceiro lugar, como nós vimos aqui, é resultado de uma atuação do Senhor, porque tudo Ele vê dos filhos, dos homens. Eu quero, nessa manhã, terminar observando que esse texto 33, de 1 a 22, nos apresentou um tema ao Senhor, tema ao Senhor toda a terra. Se toda a terra, todas as nações devem temer ao Senhor, por que muitos não conseguem entender isso? Porque a palavra do Senhor não tem sido efetiva na vida dessas pessoas. A palavra do Senhor, ela é reta, é a revelação que nós necessitamos. Em segundo lugar, porque o Senhor frustra os desígnios das nações, dos homens, dos políticos. Teu pensamento é frustrado por Deus. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Será que vai mesmo? Querendo Deus, você vai fazer alguma coisa. Se Deus não quiser, você não vai fazer nada. Todo o poder em nome do Senhor. E em terceiro e último lugar, porque o Senhor vê todos os filhos dos homens. O Senhor está te vendo. O Senhor sabe a motivação do teu coração, do teu coração. O Salmo 33, aplicando, é um hino de louvor que exalta a soberania, a fidelidade e a justiça de Deus. É um cântico de louvor ao Senhor Deus. Tu és soberano, tu és fiel, tu és justo. Ele lembra que a confiança deve estar no Senhor. A minha confiança deve estar no Senhor, Criador dos céus e da terra, e não em forças humanas. Aqui, amados, nós temos 3 aplicações práticas e uma abordagem individual para a igreja em geral. Primeiro,
volte seus olhos mais uma vez para o verso 1. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, nosso escudo. Verso 20, este salmo convida cada pessoa a confiar plenamente, verso 20 também, tá? Plenamente no Senhor. E não nas forças humanas. As incertezas que vêm em nossa vida, em vez de depender apenas das próprias forças e recursos, eu dependo da minha sabedoria, eu dependo do meu trabalho para pagar aquela dívida, para que eu não venha ficar escravizado. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer. Não, você tem que trabalhar, você tem que produzir, sim, você tem que fazer isso. Mas antes você precisa depender das forças do Senhor, dos recursos que vêm do Senhor. O crente é chamado a cultivar uma fé ativa, esperando e confiando que Deus cuida e protege. Senhor, eu creio que essa semana vai ser a melhor semana da minha vida. Eu creio, porque vem de Ti. Ser fé ativa. O Senhor me sustenta. Porque, irmãos, basta uma palavra do Senhor. Basta uma palavra do Senhor. Tudo pode existir, ou tudo pode deixar de existir. O autônomo sabe muito bem disso. Quem é empresário sabe muito bem disso. Tudo está funcionando muito bem, mas de repente um acidente. Tudo que você conseguiu, seus clientes, suas ferramentas de trabalho, param. E aí você vai olhar, meu Deus, o que será da minha vida? Sua força vem do Senhor. Reverendo, o que eu posso fazer? Reserve tempo diário para a oração. Você precisa entender que o salmista nos convida a exultar, a celebrar, a louvar o Senhor. Reserve tempo para diariamente orar ao Senhor, meditar na palavra do Senhor. Entregue antes de sair ao trabalho as suas preocupações pessoais a Deus, fortalecendo e confiando nele. Senhor, eu entrego esse dia, esse mês, eu entrego minha força, minha inteligência, meu trabalho, vá à frente. Senhor, protege, Senhor, abre os caminhos, Senhor, tudo é teu, tudo vem do Senhor. Senhor, dá, Senhor, tira. A igreja ela precisa entender, irmãos, nós estamos aqui para cultivar a adoração comunitária. Você veio adorar ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor. Adoramos com as nossas lágrimas, adoramos com o nosso luto, adoramos com a nossa gratidão, adoramos com o nosso ser. A finalidade principal da igreja coletivamente é adorar ao Senhor. Você veio adorar ao Senhor. Adore o Senhor. Em segundo lugar, irmãos, aí agora é o verso mesmo. O que nós temos aqui, exultar aos justos no Senhor, aos retos e bem louvado. A igreja é encorajada a manter uma atitude de louvor coletivo. Reconhecemos a fidelidade e a soberania de Deus sobre todas as coisas. O louvor não é apenas um momento litúrgico, mas uma expressão viva da fé e gratidão. Organizamos momentos de louvor e de gratidão comunitária que envolvem a participação ativa dos fiéis, fortalecendo a união e a fé do grupo. Adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade. De forma geral, eu preciso reconhecer a soberania de Deus sobre todas as nações, principalmente sobre esta nação que você faz parte. Povo santo, propriedade exclusiva de Deus. E por último, o verso 10. O Senhor desfez os desígnios das nações, anula os intentos dos povos. Este versículo nos lembra que, independentemente dos planos humanos, Deus é quem governa verdadeiramente o destino das nações. Isso inspira orações pela justiça,
pela paz, por líderes que respeitem princípios éticos divinos. É por isso, meus irmãos, que não deve haver polarização na igreja. Talvez seja hora da gente começar a falar, cuidado, está chegando o momento de eleições de novo. Não embarque nessa. A nossa nação é uma nação santa. Nosso governo é teocrático. Não brigue com seu irmão se ele é da esquerda ou da direita. Não discuta. Não diga em quem você vai votar. O voto, o sufrágio é secreto. Você não tem que falar em quem você vai votar e nem muito menos brigar com o irmão por causa de PT, por causa de PL, por causa de Bolsonaro, por causa de Lula. Pare com isso. Porque Deus põe no governo quem Ele quer e Ele tira quem Ele quer. Ainda que os homens comecem a manipular as coisas, o governo é de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E não é essa nação que você vive, não. É da igreja. Eu espero não ter problemas o ano que vem aqui nessa igreja. Com você. Com você. Fique quieto. Não fale em quem você vai votar. Seja o mais bíblico, teológico possível. Centrado na palavra de Deus. Mas feche a sua boca e comece a orar ao Senhor. Comece a orar ao Senhor. Para evitarmos polarização, discussão de planos. Quando Deus diz, o governo é meu, eu que governo, ore a Deus por esses líderes, clame ao Senhor. Essa é a nossa função. O Salmo fala sobre isso. Esse versículo lembra, independentemente dos planos humanos, Deus é quem governa verdadeiramente o destino das nações. Do Brasil está nas mãos do Senhor. E a aplicação prática para todos nós. Vamos orar, irmãos. Vamos incentivar as orações regulares pela liderança nacional. A igreja precisa jejuar, a igreja precisa orar, a igreja precisa interceder pelo mundo, pelo Brasil, para que haja discernimento e paz, para que Deus possa intervir em todos, como Ele faz. Amém? Assim termina o Salmo 33, o convite a adorar ao Senhor, a reconhecer a sua soberania e a lembrá-lo que você faz parte da nação do Senhor. Feliz é a nação, os Deus do Senhor. Tema tudo a Senhor toda a terra. Que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar. Você podia orar agora pelo Brasil, né? Podia levantar um clamor aí, Senhor, visita o Brasil. Senhor, mude, Senhor, a história desse povo. Nós sabemos, Senhor, que Tu governas todas as coisas. Ore ao Senhor. Jacob ele está pedindo uma oração especial pelo Senhor. Luiz, a Ludmila estava com o Senhor, trouxe a igreja e passou mal ali agora. Ore por esse homem também, que a gente não conhece, Senhor Luiz. Levantamos um clamor a Ti, Senhor, nesse momento. Suplicamos a Ti, Senhor, pela vida desse Senhor, Senhor Luiz. Nós não sabemos a gravidade, Senhor, dessa pessoa que passou mal ali atrás. Meu Deus, acompanha esse Senhor. Tu sabes de todas as coisas, meu Pai. Suplicamos ao Deus pela vida de Ludmila também. Pedimos ao Deus que ela possa estar sendo controlada por Ti também nesse momento, Senhor. Clamamos ao Deus por todos os enfermos, por aqueles que entraram doentes aqui nesta manhã, Senhor, que o Senhor possa curar, investir no poder. Sangue de Cristo, Pai, possa assim ser derramado por todos. Sangue que cura, que liberta.
Deus, eu quero te suplicar, Senhor Deus, também pelo nosso país, seja com o Brasil, ó Deus. Prepara-nos para dias difíceis que virão em 2026. Nos dê consciência, Senhor, sabedoria, Deus. Seja com a tua igreja, com o teu povo, Deus, os representantes, todas as nações estão diante das tuas mãos, não existe uma ou outra, todas elas, da Índia ao menor país do mundo, Senhor. Vai lá, Senhor, restaura, salva os seus eleitos, ó Deus, na Índia, na China, salva os seus eleitos no Brasil, Senhor, modifique, Senhor. Feliz sim é a nação, feliz é a igreja que tem o Senhor, que confia no Senhor. Feliz somos nós, porque o Senhor está vendo todas as coisas. Deus está vendo todos os filhos dos homens. Deus está te vendo agora. Descanse nele, confie nele, entregue no caminho a Ele. Obrigado, Senhor, por esse dia tão especial para todos nós. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a família da fé, irmãos, desde agora para sempre.